Olá, está começando o novo episódio Criative-se. Sou Marcos Madalena e quero conversar com você aqui sobre ambientes que ativam, que proporcionam o surgimento de boas ideias. As ideias que são, na verdade, esse valor tão fundamental nos dias de hoje, que nos conduzem a novos universos e que Deus usa para construir um futuro que pode abençoar muitas pessoas, que pode transformar cidades. E eu estou aqui hoje com Felipe Santos. Tamo junto. Felipe é consultor de aprendizagem ativa, ele é pastor na igreja da cidade em São Paulo, tem uma boa experiência no mundo do marketing, também tem aí uma boa experiência trabalhando a aprendizagem em grandes companhias. E a gente vai bater esse papo aqui, vai falar sobre futurismo, sobre tendências, como você percebe, como você navega. Tem gente que tem medo de tendência, né? Tem gente que também não gosta de tendências, tem gente que é viciado em tendências. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e um pouco mais do que essa conversa proporcionar. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, que legal estar aqui. Essa iniciativa com certeza vai ativar, estimular e com sorte também conectar o que pessoas de repente já estavam pensando, imaginando, e agora a gente coloca isso em palavras. Então eu acho que o ambiente do diálogo junta as peças do quebra-cabeça e a gente consegue ver o plano geral de uma maneira mais clara. Show! Falando em quebra-cabeça, eu fico pensando assim, a sua vida, né? Você navegou em ambientes diferentes. Você morou fora, nos Estados Unidos, depois voltou para o Brasil, se conectou com Jesus e você teve do trainee a abril, a experiência de ficar como pastor, trabalhando somente na igreja. Eu não gosto de falar integral, porque nosso ministério é integral, né? E depois você foi também, hoje, como um pastor voluntário, mas atuando de forma muito presente também no ambiente profissional. Como que esse quebra-cabeça inteiro aí fechou e você foi parar onde você está? É verdade, a gente precisa aí dominar essa arte de conectar os pontos da nossa história e fazer que tudo isso venha convergir, né, e colaborar para a glória de Deus no que Ele quer fazer em cada estação na nossa vida. Bom, hoje eu atuo em 3 áreas, né? Eu sou consultor de aprendizagem em empresas, corporações, também atuo no ramo das startups. Eu tenho startups, atendo startups, invisto em startups e eu também... Empreendedor e consultor de startups. Exatamente. E eu também apoio em mentorias, né? Pessoas em transição de seus negócios, carreira. Só que a minha jornada não começou assim, né? Eu fui primeiro para o âmbito de tecnologia ali na adolescência, pegando a bolha do .com ainda bem novo, né? Eu decidi me envolver com um pouco mais de programação. Na época não tinha nem o termo TI, né? Era processamento de dados. E no ensino médio eu tentei me envolver com isso, percebi que eu prefiro ser usuário final da tecnologia do que programá-la, né? E aí minha mãe na época estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda e na escola técnica eu tinha a opção de mudar de curso. E fui para publicidade. E ali fui percebendo diversos estímulos criativos. Na fotografia, na redação, entre outros atributos. Ainda era o marketing 2.0, digamos assim, né? O marketing vai evoluindo em eras, assim como as revoluções do trabalho. E eu acabei indo para a faculdade em gestão de marketing. Não deu muito certo em questão de custo. Eu trabalhava para os meus próprios custos na época, né? E eu então decidi, eu trabalhava vendendo calçados, estudava à noite, uma jornada bem difícil, eu admiro quem consegue trabalhar e estudar, embora está sendo mudado, né? E aí eu fui para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos para jogar futebol, fiz faculdade em administração, consegui permissão de trabalho, trabalhei em marketing e vendas para a indústria hoteleira e gastronômica, pude assistir alguns jogos da NBA de graça, né? E aí então eu voltei, foi quando tive um encontro com Jesus em 2010, né? Através da juventude da nossa igreja, no acampamento. Jundiaí, lembra? Uau, valeu muito a pena. Chegou o Felipe com aquele Black Power, voltando daquela experiência fora do Brasil, se conectando ali. Foi que tempo marcante aquele muito ali. Especial. Nunca menospreze o que pode acontecer no acampamento da sua igreja. É verdade, experiências imersivas e impactantes. E aí, então, eu pude... Deus me abriu uma porta para ser trainee no Grupo Abril, na época, o maior conglomerado de comunicação, né? A gente ainda não estava no que o Walter Longo chama hoje de idade mídia, né?
E eu trabalhei lá por 2 anos, né? Fui muito feliz, tive experiências muito boas, ativações que Deus vai nos permitindo no caminho, mas já tinha me envolvido muito com a igreja, através de liderança de célula, ministério e tudo mais, né? Na juventude. E seu chamado ali era latente, era visível, né? Exato, Eu lembro exato. que eu fui um desses que identificou isso na sua vida. É né? verdade. Não era algo assim, era algo muito claro, né? Era Sim. algo que você conseguia levar e lidar com isso e estava tomando conta de você. Exato. E ainda era uma economia muito industrial, digamos assim. Aquela coisa do trabalho de segunda a sexta, das 9 às 6, com hora extra, com viagens. E na época eu não conseguia equacionar na minha mente como voar na vocação e voar na profissão. Então eu tomei uma decisão a partir de um convite do pastor Calito, com seu envolvimento e indicação também, para atuar em tempo integral na igreja. E aí me mudei de São Paulo para São José. E aqui comecei a atuar na época no campus online, na era do 3G ainda, com várias barreiras de entrada por conta da tecnologia e costumes do usuário, né? E aqui eu tive essa experiência muito boa, né? Com juventude, 30 semanas, missões, cidade social. Pude passar por 9 países em missões, né? Então, nos Estados Unidos, eu vi vários países dentro de um, porque é muito multiétnico. E em missões, eu pude passar por muitos países. Eu gosto desse recorte da gente poder ver vários ângulos da sociedade. Cuba, Haiti, uma série de... Cuba, Haiti, China, Ruanda, Argentina, Bolívia. E eu acho que é muito interessante você poder fazer essas transições. Ver um lugar extremamente rico, ver um lugar extremamente pobre, ver uma etnia transcultural, ver algo próximo que você não sabia que tinha alguns quilômetros da sua casa, né? Então esse giro, essa atualização, eu acho que nos tira da alienação e permite a gente ter mais empatia com a sociedade e também antecipar um pouco das mudanças que vêm por aí e imaginar como isso está alcançando outras tribos, classes sociais, camadas culturais. Isso foi somando o seu quebra-cabeça. Exato. Eu acho que múltiplas experiências, transculturalidade e quebrar o mito da minha área. Se eu parasse na questão de minha área é publicidade, minha área é administração. Interessante isso, quebrar o mito da sua área. Exato. A nossa área é principalmente aprender, vencer, servir, não deixar marcas de uso no mundo, mas oferecer um legado, né? Então, com tudo isso, eu acho que a gente tem a oportunidade de ressignificar a nossa história de uma maneira em que Deus é o diretor, mas como o Chris Walton provoca, né? Deus está no comando e nós estamos no controle. Ou seja, há uma autonomia compartilhada para que a gente possa, pela fé, tomar passos, né, e dar direções. Então, acho que rotular menos, viver menos em caixas e usar as habilidades das nossas experiências para que lá na frente isso possa gerar diferenciação, né? Eu acho que isso é muito legal, ouvir a sua história. Eu gosto de conhecer também como as decisões foram sendo tomadas, para que lado foi levando, e vendo hoje você atuando com excelência e realmente gerando ali uma carreira bem-sucedida, podendo oferecer muito para o mercado, ser recompensado por isso, fazer o que gosta e ao mesmo tempo tá lá, tá pastoreando a IC São Paulo, acabou de abrir uma extensão ali na Zona Leste, ali em São Paulo, tá na Lapa, tá na Zona Leste, tá plantando outras igrejas ao redor de São Paulo, né? Quando eu estive lá, eu tive a alegria, né, de ajudar na plantação de Guarulhos, depois surgiu Santo André, foram surgindo outras frentes, Mogi, Suzano, e você nessas frentes, e vendo hoje, aí alguém olha e fala assim, como é que eu chego lá, né? Mas isso foi um processo. Você falou de 2010 a 2021, 11 anos aí que muita coisa boa aconteceu, inclusive você se casou, daqui a pouco tem a filha chegando aí, e às vezes as pessoas complicam muito, né? Não é porque eu estou fazendo, você estava ali fazendo campus online, no 3G, que na verdade era gravar algumas coisas no estúdio, transmitir um culto online, e a gente mal sabia quem estava assistindo esse culto, e prestando contas em reuniões, e algumas coisas não funcionavam talvez tão bem, não se encaixava, você não encontrava as pessoas certas para fazer, e você fala, puxa, eu vou fazer isso o resto da vida, esse é meu chamado, para onde eu estou indo? Se eu ficar aqui dentro dessa salinha, quem vai me ver, né? O que vai acontecer? E mais você responder com calma, e entendendo o que Deus tem em cada fase e um futuro brilhante ali, com certeza, se seu coração é bom, vai acontecer, né? Isso é muito importante. Deus nos trabalha em solos que a gente não espera
para nos lançar em solos que Ele espera. Uau. Né? Uhum. Então, a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas a confirmação vem da boca de Deus. Então, eu vejo que assim, existem situações que a gente tem planos, a gente apresenta para Deus, Ele pode ou validar, porque isso na verdade nasceu no coração dele, ou nos apresentar um melhor. Mas o importante é a gente ter humildade, coração aprendiz. Eu acho que vocês me validaram nesse sentido também. Felipe, não perca o seu coração aprendiz, né? Uhum. E eu acho que isso é importante, porque ainda que a gente passe por um solo diferente do que a gente esperava, a gente vai ser aperfeiçoado por um solo que vai fazer sentido e vai convergir. Mas a gente não descobre a nossa área, até com esse mito quebrado, para depois a gente se arriscar e se empenhar. Primeiro a gente se empenha, se arrisca, como a gente fala, pele no jogo, e aí a gente vai ser lapidado para algo que conecta com a nossa vocação. Então, qual o seu nível de coragem para trilhar um caminho que parece incompreensível, mas que Deus vai usar tudo isso para a glória dele e vai convergir? Experiências, habilidades, relacionamentos. Por exemplo, em 2016, eu e o pastor Fabiano fomos para a China numa viagem missionária e passamos por cidades gigantescas, né? E eu sou natural de São Paulo, não tenho medo de cidade grande, com 14 anos pude ir para Nova York, uma experiência muito ativadora também, né? E eu compartilhei com ele, eu falei, olha, eu acho que o avivamento dos últimos dias precisa invariavelmente passar pelas grandes cidades. Uhum. Poucos meses depois tive o convite para assumir a igreja da cidade em São Paulo. E aí, conversando com ele, ele falou, filho, você já estava jogando a toalha já na China lá, reconhecendo que as grandes cidades precisam ser encaradas, amadas, e precisam fazer parte aí de um plano de avivamento e salvação em grande escala, né? E até mesmo a tecnologia, né? Passamos por experiências tecnológicas e o cofundador dos processadores da Intel, Gordon Moore, traz uma teoria que se chama Lei de Moore. A cada 18 meses, a tecnologia fica até com o dobro da capacidade e até 50% mais barata e menor. Então, ou seja, a tecnologia só vai evoluir, ficar mais barata e mais leve, né? Então, talvez alguém nos assistindo, ouvindo, e a gente passou por isso, tentamos um campus online com uma internet limitada e com um usuário sem tantas experiências para lives e coisas do tipo. Mas a gente não pode desenhar o futuro com as premissas do passado e do presente apenas. A gente tem que desenhar o futuro com as premissas que virão. Uhum. Se a tecnologia está dobrando a cada 18 meses, eu preciso desenhar o futuro com a tecnologia que vai existir e não com a que existe. A que existe vai ser jornal de ontem, né? E hoje a gente vê essa convergência. Então, eu acho que os nossos relacionamentos, a nossa trilha, as nossas experiências e a tecnologia como um tecido que vai evoluindo e facilitando, nos ajuda a conseguir desenhar o caminho também. Eu lembrei do Steven Johnson, né? Ele fala de onde vêm as boas ideias. Ele escreveu um livro sobre isso, tem um TED Talk sobre isso. Ele pega e fala que a inovação, as boas ideias, elas precisam de um possível adjacente. Então, assim, se eu não tenho um ambiente que proporciona a viabilização daquela ideia, aquela ideia ela vai aguardar um pouco. Mas ela, a partir do momento que ela tem esse ambiente, ela decola. O computador foi criado numa era que se usava o vapor, a combustão. E aí, então, quando surge a eletrônica e quando aí vem um novo cenário, aí esse possível adjacente traz à tona uma tecnologia que o primeiro modelo acredita que se foi lá Pascal, século XVII. Mas aí ele é considerado o pai da computação, né? Mas não havia um possível adjacente para essa tecnologia, para isso que ele criou. Mas ele foi um futurista. Ele desenhou algo que abençoou, que nossa linguagem, né? Que realmente trouxe um bem para gerações, um legado, né? E você tocou num assunto muito bom, né? Vamos falar de futuro, vamos falar de tendências. Eu lembro lá das Ilhas Fifi, né? Que teve aquela inundação, aquele tsunami, muita gente morreu porque não teve o alerta para informar que uma grande onda estava chegando. E realmente hoje você perceber a tendência, a onda que vai chegar é sobrevivência e é também protagonismo. Vamos situar a galera aqui, se fala muito hoje de 4.0, transição para 5.0. Quais são essas fases até o 5.0 aí?
Uma das formas da gente entender as eras e as transformações é a gente olhar para 3 vetores, de acordo com um autor chamado Jared Diamond. Ele recebeu o prêmio Pulitzer por seu livro Armas, Aço e Germes, né? E ele fala que 3 coisas mudam muito a sociedade e formam os blocos das eras. A questão de armas remete às guerras, aço, as revoluções industriais, ou poderemos chamar de revoluções do trabalho, né? E germes, as doenças, pandemias, a evolução dos tratamentos quanto à saúde. Então, o primeiro marco nesse sentido da revolução do trabalho é considerado ali 10 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, se chama Revolução Agrícola. O ser humano até ali vivia de caça e pesca. Não tinha endereço fixo, a mortalidade era sempre um risco, porque ele era presa para alguns predadores. Ele começa a cultivar o solo. Quando ele começa a cultivar o solo, o que vem daí? Endereço fixo, a questão talvez de algum sedentarismo, a qualidade do sono aumenta, e daí vem a pecuária também. Este foi um modelo de trabalho por muitos anos, tanto que Jesus fez parábolas às pessoas do campo, porque esse era o vetor de trabalho da época, braçal. E aí a sociedade vai avançando, tem o mundo depois de Cristo, né, na contagem dos anos no calendário aí gregoriano e juliano, e a gente chega hoje a uma leitura que remonta ao século 15 ao 17, que foi a época ali da Idade Média, a questão da peste bubônica, muita gente morreu na Europa. Você vê que o mundo clamava por soluções e evolução. E aí, algumas revoluções aconteceram que se considera o guarda-chuva da Revolução Científica. A Revolução Científica inclui alguns movimentos que acabam também tendo um certo problema, que foi a separação entre o sagrado e o secular. Dali a gente vê uma separação entre ciência e fé, arte e fé, carreira e fé, e isso é agnóstico, não é cristão. O judeu vê isso como forma integral e o cristão deveria também, né? Então, alguns movimentos aí. Renascimento cultural, a reforma protestante, prensa móvel de Johannes Gutenberg, que vem a impressora, aposenta os escribas, a Bíblia é produzida em larga escala, o mundo é alfabetizado em larga escala. Daí também vem movimentos negativos, como o iluminismo, o hermetismo, esse desejo pelo oculto, né? E o mundo então começou a glamourizar isso. E a fé foi vista como algo ultrapassado, que não interage com a ciência. Tudo isso foi a matéria-prima para a primeira revolução industrial que aconteceu no século XVIII. E o vetor de trabalho aí não era mais braçal, é o vetor de trabalho do vapor. Isso gerou a questão de calefação, aquecimento, depois locomotiva, Maria-Fumaça e tudo mais. No século XIX vem a segunda revolução industrial, por conta da eletricidade. O que a eletricidade facilitou? Então agora a gente tem o trabalho manual, que é o braçal, vapor e eletricidade em favor da humanidade também. Isso gerou a questão de eletricidade, máquinas, iluminação e urbanização. As cidades do século XXI, por exemplo, tiveram o início do seu boom, provavelmente, no século XIX por conta da eletricidade. No século XX, o anterior a esse, vem a terceira revolução industrial por conta da computação, a eletrônica, ainda offline. Isso gera muito mundo das fábricas. Produção em escala, a qualidade, essa questão do código de barra, dos lotes, é fruto dessa revolução. E no século XXI, automatização e automação. E aí no século XXI vem a quarta revolução industrial, entre 2000 e 2020, por conta da expansão da internet. Essa internet do 3... Então a internet marca o 4.0. Exato. É aí que a gente vê o mundo 4.0 transicionando do industrial para o pós-industrial. E aí a gente compreende o impacto do smartphone, e eu acho que é épico assistir o lançamento do iPhone pelo Steve Jobs lá na Macworld, o primeiro iPhone, está no YouTube gratuitamente. E também a questão do 3G para o 4G, as redes sociais que evoluíram para mídias sociais. Rede social era um negócio de se conectar com amigos. A coisa mais esquisita era ter um estranho na sua rede social. Quando isso vira mídia social, você está buscando talvez a audiência, poder influenciar, a sua voz é maximizada. Então, a gente vê aqui nessa explicação rápida um mundo 0, o 1.0, que é da primeira revolução, 2.0, 3.0, e hoje o ápice do 4.0 se consolidando.
E isso muda o imaginário, todas elas, inclusive essa, mudam o imaginário humano quanto a carreira, trabalho, estudo, tratamentos para a saúde, a questão de transporte, comunicação. Toda a nossa dinâmica humana muda em meio a isso, né? E com a pandemia, a demanda digital foi tão forte e tão necessária que a quinta revolução industrial, o mundo 5.0, que se esperava para 2030, provavelmente vai começar em 2025. Então a gente está consolidando o 4.0 e se preparando para o 5.0. Então tem coisas que ainda não estão aqui, não é um possível adjacente, mas que alguns sairão à frente logo quanto estiver possível, estiver acessível para a maioria das pessoas, né? Exatamente. Nós ouvimos lá na Inside Elevation o Steven Furtick dizer que o ambiente da criatividade e da inovação, ele não é um cemitério, ele é um jardim. O que ele quis dizer com isso? Quando você descarta uma ideia ou alguém não aprova a sua ideia, ela não cai num túmulo. Ela cai num jardim. Ou seja, logo ela vai florescer. E no reino vegetal você tem plantas que frutificam em tempos diferentes. Você tem lá a ilustração do bambu chinês, que demora um tantão e depois rompe, né? E é interessante, né? Porque o cemitério é um lugar onde você enterra morte, cadáver. E o jardim é um lugar onde você enterra morte. Que a semente tem que morrer para... Da vida. Da vida. Exato. Só que em um lugar vai haver vida de novo. Exato. Ou seja, você que é criativo, está disposto a ver a sua ideia morrer. Ser enterrada para que ela seja regada e dê fruto no tempo certo, né? Então, uma outra coisa importante do que você destacou é a questão da gente saber lidar com o que está por vir. O Steve Jobs, quando ele lança o primeiro iPhone, ele cita o maior jogador da história do hóquei no gelo, que é o Wayne Gretzky. E o Wayne Gretzky diz o seguinte: no hóquei não tem bola, é o disco, né? Ele fala, eu não corro para onde o disco está, mas para onde ele estará. Uau. E no futebol brasileiro essa frase se atribui ao Rivelino também. O Rivelino não corria para onde a bola está, para onde ela vai estar. Né? Um grande jogador na história e alguns nem o conheceram. Eu mesmo, né? Na minha geração, já era história. Mas o que isso quer dizer? A gente não pode se mexer para onde as coisas estão, mas para onde elas estarão. Eu acho que esse é o primeiro exercício da musculatura de futurismo. O Sandro Magal e o José Salib Neto, eles trazem um livro chamado Gestão do Amanhã, e aí eles apresentam um conceito chamado Motor 1, Motor 2. O que eles querem dizer com isso? Motor 1 é você fazer o que você já faz, o que traz sua remuneração, o que você é esperado quanto à responsabilidade. Motor 2 é no seu horário livre, é com o que está por vir, o emergente, você desenhar algo novo. E muita gente acaba se confundindo porque deixa a sua responsabilidade para tentar desenvolver algo novo. Sabe qual é a pior hora, por exemplo, para empreender? Quando você está desempregado. Por quê? Vende o almoço para comprar janta. O fim do mês, esse é um grande desafio. O foco é a sobrevivência. É a sobrevivência. Então, como a gente consegue estabelecer uma mentalidade de motor 1 e motor 2, independente de ter fins comerciais? Você redesenha a sua carreira quando você está empregado. Você repensa a sua empresa quando o que você colocou está funcionando. Exato. Porque se ela começar a cair, você vai ter que focar em recuperá-la. E assim também é um líder na igreja, né? É muito bom. Assim, é sensacional esse conceito que você está trazendo do motor 1 e motor 2. Talvez é isso que o matemático alemão Klaus Miller estava tentando explicar quando perguntaram para ele, professor, quando é necessário mudar? Ele respondeu, antes que seja necessário. Não é mudar por mudar, não é mudar para atrapalhar, sensacional. Mas é mudar para melhorar. Ou seja, as melhores mudanças elas já começaram antes de ser necessárias, né? Jesus falou, eu faço o que vejo meu pai fazendo. Vocês dizem que no fim do ano vai ter colheita. Eu digo, os campos estão brancos. Então você vê essa capacidade de virar uma chave que traz o amanhã para o hoje pela fé. E essa fé ela não é só confessional. É uma fé que muda o seu jeito de lidar com o amanhã. Eu acho que isso é espiritualidade 4.0 de alguma forma também, né? Com certeza. Agora, assim, uma boa pergunta que cada um pode fazer aqui agora é o que está funcionando agora que eu preciso manter, mas o que eu posso mudar enquanto isso está funcionando? Exato. Né? Porque não é incomum no mundo hoje igrejas que eram uma potência, que fizeram parte de avivamentos históricos, se tornarem bares, cinemas, museus
e outras coisas, prédios tombados, patrimônios históricos para serem visitados, mas não mais uma igreja viva. Ali tem pedras mortas, ali tem uma história, não tem vida acontecendo ali dentro. E como você, assim, essa questão da ansiedade, né? Eu vou colocar todas as minhas fichas aqui porque isso aqui é o futuro. Mas aí você gasta uma grana, a coisa não acontece. Eu vi um pastor falando disso. Ele falou assim, ele na verdade era pastor executivo numa grande igreja, e o pastor dele falou assim, eu quero investir para o nosso culto estar na Alexa, né? Estar na Amazon, na Alexa, e eu quero fazer a propaganda do culto na Alexa, mas assim, tinha uns 5 caras ricos que tinham aquele negócio na casa dele, né? Que era a chegada da inteligência artificial. E ele gastou uma grana, ele foi pioneiro nisso, e naquele momento foi meio ingrato o investimento, porque não havia muita gente recebendo o culto online, participando do culto online por meio, não é online, é o quê, né? O culto via Alexa, né? Aí, mas ele estava lá disponível. Hoje, eu vejo relatórios de cultos online americanos, a Alexa está lá entre um dos importantes veículos onde o culto é disponibilizado. Sim. E aí, assim, a gente está aqui no Brasil. Eu não sei dizer se essa ferramenta de inteligência artificial pegou bem aí na casa dos brasileiros. Mas quando eu fui num sábado, há um tempo atrás aí, né, os meus filhos sempre dão um bom dia para Alexa, fazem perguntas para dar risada, né, pede para ela contar uma piada. Aí antes dela contar a piada que eles pediram, aí ela falou, ei, você sabia que hoje tem um UFC e tal? E falou do horário, falou quem lutaria. Havia uma interatividade, ela sabia que alguém da casa gostava disso e ela anunciou. E isso, assim, me fez pensar, porque realmente eu assisti aquela luta naquele dia e eu nem estava conversando com ela, eram meus filhos conversando. E é um exemplo, assim, de ferramentas, de tecnologia disponível. E assim, como que a gente lida com isso? Como é que o líder hoje de uma empresa, o líder de ministério, o cara que está produzindo um conteúdo lá para as redes sociais dele, o pastor de igreja, ele vai pensar assim, olha, eu preciso levar a sério, por exemplo, a inteligência artificial. Sim. E o que vou ter no futuro, mas sem perder essa coisa do hoje, sem errar a mão, sem perder um rio de dinheiro com uma coisa que só algumas pessoas vão fazer agora e saber o timing certo. Acho que timing é a palavra, né? Qual que é o timing? Você pode pensar, desenhar, mas o timing do investimento, o timing da energia, o timing para montar uma equipe, para construir esse cenário. Muita coisa boa. Eu estou pensando em vários assuntos aqui, você pode me interromper e contribuir a qualquer momento. Bom, uma vez eu vi uma crítica sobre o modelo educacional tradicional, que diz o seguinte, nós temos instituições com modelo do século XIX, fundadas no século XX, para alunos do século XXI. Será que isso não acontece também nas empresas, nas igrejas? Igrejas fundamentadas sobre denominações do século XIX, com prédios do século XX, mas pessoas e dilemas do século XXI. É impossível a gente navegar entre 3 séculos. A gente precisa se reinventar e se atualizar sem negociar os nossos princípios. Então, essa adaptabilidade, né, essa maestria em conseguir ter essa ambidestria organizacional, acho que esse é o principal tema falado aí fora hoje, é muito importante para que a gente consiga acessar o futuro e trilhar as etapas certas. Por exemplo, hoje, uma organização tolera pagar aluguel, pagar uma equipe de limpeza, pagar eletricidade, mas quando o investimento começa a entrar na seara de tecnologias disruptivas, de soluções emergentes, existem preconceitos e sensibilidades excessivas, buscando ROI. Quanto eu vou buscar? Eu vou colocar isso com uma mão e vou receber com a outra? Nem sempre é assim. A gente vai precisar ter coragem de ver tudo isso como investimento e não como custo. Porque todo investimento direcionado para algo do futuro ou vai trazer conhecimento, ou habilidade, ou aprendizagem, ou o erro. E na inovação, o erro é matéria-prima. O conceito de fail fast, falhar rápido, né? Então isso é extremamente importante. O foco não é o erro, é o aprendizado, né? Exato. O Peter Diamandis, autor da teoria da abundância, cofundador da Singularity University também, uma junção de Google e NASA, né? Ele tem um livro que se chama Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. E ele tem uma teoria chamada 6Ds de crescimento exponencial. E ela explica as disrupções dos dias de hoje, mas pode ser um modelo também que depois dessa engenharia reversa a gente pode olhar para frente e responder essa pergunta.
Esses 6Ds estão distribuídos em digitalização, decepção, aí vem muito do que a gente está falando, disrupção, que é o joelho da curva, depois a desmaterialização, a desmonetização e a democratização, que é quando todo mundo acaba aderindo. Então vamos falar de Alexa, inteligência artificial, outras soluções de revoluções pós-internet. Só fazendo um parênteses aí, pesquise os 6Ds da disrupção digital. 6Ds do crescimento exponencial. Do crescimento exponencial. Isso. Okay. Que eu vi esse material do 6D em um material de inovação, estava com outro nominho lá. Isso, tem alguns sinônimos aí também. Mas olha que interessante. Se a gente colocar nesse modelo os mapas, de forma bem básica, os mapas eram em papel. Estava ali dentro das páginas amarelas, talvez uma lista telefônica, um guia da 4 rodas, secretaria de turismo de uma cidade, você chegava ali num quiosque e pegava. Pois bem, os mapas foram digitalizados. E é importante a gente frisar que digitalizado é diferente de digital. Digitalizado é um preâmbulo para chegar no digital, mas não é o digital pleno, né? Então os mapas foram digitalizados, o que eles viraram? CD-ROM de Atlas, em que você podia colocar no computador, ver um mapa, mas você não conseguia levar aquilo com você. E isso leva ao segundo D, que é a decepção. A tecnologia era muito cara, muito grande, tinha pouca mão de obra e o preço para o cliente final seria intangível. Você viu o mapa em casa, mas não tinha como ver no caminho, né? Exatamente, não era portátil. Então, a decepção é essa coragem de investir em algo que ainda não virou, e a decepção na curva exponencial, ela está abaixo da curva linear normal. Aí quem viajou no passado, né, viu que eu vi quando eu viajava com meu pai, a gente saía de Goiânia para praia. Exato. Né? Tinha a tecnologia digital no CD, mas o caminho é decepção, né? Continua sendo parar naquele restaurante de estrada, naquela lanchonete de estrada, onde tinha aquele mapa grande lá do caminho e tal, e aí os motoristas discutiam, vai por aqui, a estrada tá boa, a estrada tá ruim, e não sei o quê, e continuava sendo a forma de se chegar no caminho. Ou seja, por causa da decepção. Na sociedade e no mercado, o capital intelectual de um taxista, de um policial, de um bombeiro era extremamente alto, porque ele sabia de cabeça como chegar e como chegar melhor. Isso não era tão democratizado, né? Exato, era exclusivo. Não era talvez bem remunerado, mas era exclusivo. Né? E aí você tem o terceiro D, que é o da disrupção. Quando a lei de Moore é notada e a tecnologia evolui, o que acontece? O computador grande e a internet de escada acabou sendo evoluído para a questão do GPS, que se tornou um modismo. Na época a gente pensava que era a mais evoluída tecnologia. O TomTom, né? TomTom, Garmin, Magellan, no Brasil o guia da 4 rodas, né? E isso era muito legal porque a gente pôde levar para o carro a navegação. Carregava ali no acendedor, sincronizava com o satélite, já facilitou Quando e muito. Quando você alugava o carro, você alugava o GPS também. Exatamente. E aí você tinha duas opções. Tinha o MapQuest lá na internet, em que você digitava origem e destino, ainda na decepção. Veio na disrupção o GPS, mas era algo caro. Por exemplo, se alguém esquecesse o GPS no painel do carro, alguém poderia estourar o vidro e levar, ou de repente num semáforo, numa grande cidade, num lugar perigoso. Era um item de luxo. E essa indústria foi um modismo, embora uma solução foi um modismo. Porque quando 2007, 2008 chegou e o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, ele mostra, olha, o iPhone vai ter um aplicativo de navegação. Ele chama o CEO do Google na época, o Eric Schmidt, fala dessa integração entre mapas e tal. Isso gerou uma solução e o próximo D, que é a desmaterialização. O GPS não seria mais um equipamento, seria um aplicativo. E aí, esse assunto de transformação digital, que eu acho que é o cerne do que a gente está discutindo aqui, é o que acabou não acontecendo. Garmin, Magellan, TomTom, o que eles fizeram? Puxa, vamos vender aplicativo de GPS com a nossa credibilidade na App Store e assim por diante. Mas na mesma época, o Google, uma startup de Israel chamada Waze, né? Tanto que Israel é conhecido como... O Waze foi o primeiro. Né? É conhecido como Nação Startup, Israel, né? Até o nome de um livro. E aí, o Waze trouxe esse modelo e dali gerou um grande conflito. Quando o Steve Jobs acenou que celular a partir de hoje teria aplicativo de mapas, a Nokia, que era líder na telefonia móvel,
comprou uma grande empresa de infraestrutura de navegação, chamava Navtec. Pagou bilhões. E eles tinham antenas nos principais pontos das grandes cidades para sincronizar e atualizar a questão de ruas e tudo mais. Mas foi um péssimo investimento. E foi contemporâneo ao Waze, que tinha uma teoria diferente, olhando para o futuro, como a gente acabou de falar. O Waze pensou assim, cara... A gente poderia dizer que a Nokia, o que ela fez? Ela olhou para o futuro? Ou ela pegou o seu tempo e não olhou para o futuro e fez investimento? Porque o Waze, de fato, olhou para o futuro. Exato. Ela gastou dinheiro. Lembra que eu falei do medo de migrar o conceito de custo para investimento? Só que ela olhou para premissas do presente, que já estavam virando passado. Ela olhou para o futuro com as premissas do presente. Exatamente. Isso foi o que a Nokia fez. Exatamente. E botou aí muito a dinheiro. Waze olhou para o futuro com as premissas do futuro. Olha a chave aí, gente. É isso aí. E a Waze, sendo em Israel uma startup, o que é uma startup? É um novo negócio que usa da tecnologia no ambiente de insegurança e instabilidade para gerar resultados maximizados de forma enxuta. Então, o Waze pensou assim, cara, a gente não tem todo o dinheiro à disposição. A gente vai precisar que cada pessoa usando o nosso aplicativo seja uma antena. A gente não vai precisar de antenas pelo mundo. Quanto mais gente usar, mais capilaridade a gente vai ter e vai atualizar trânsito, velocidade, bloqueio, enchente, o que a gente vê na prática hoje. O Google tomou uma decisão muito sábia. Ao invés de concorrer, ele comprou. Comprou o Waze e aí vem o próximo D nos 6Ds, que é a desmonetização. Enquanto TomTom, Magellan e companhia estavam tentando vender aplicativo pago, o Google entendeu o seguinte: se fizermos o Waze como aplicativo gratuito, a gente aumenta a nossa audiência exponencialmente. A gente mostra anúncios do Google quando as pessoas pararem no semáforo. E a gente vai levar o nosso negócio de anúncios para um novo nível. Lembrando, o Google não é uma empresa de pesquisa, ele é uma empresa de anúncios. A pesquisa aumenta a sua base e sua audiência. Mas onde se constata a transição monetária, financeira, comercial, é na venda de anúncio. Google Ads, SEO e assim por diante. YouTube, Instagram, que faz parte... Instagram está lá com o Facebook, mas YouTube, entre outros vieses aí dentro do Google, né? Mas o Facebook também. Uma empresa não é uma rede social, é uma empresa de anúncios. Facebook, Instagram aí sim. E o WhatsApp, né? Então... No D de desmonetização, a gente percebe o que o dilema das redes... O WhatsApp já começou a fazer anúncio? Não, eu não acredito que eles vão para o caminho do anúncio, mas o WhatsApp Pay é uma monetização. Quando a gente baixou o WhatsApp pela primeira vez, não sei se você lembra, ele ainda custava $1 por ano, antes de ser vendido ali por dezenas de bilhões para o Facebook, né? Hoje, com o WhatsApp Pay e começando a gerar transações, o seu nível de aquisição de cliente, a sua proposta de valor muda. Daqui a pouco eles podem criar um banco, daqui a pouco eles podem criar empréstimo. Hoje, mandar dinheiro pelo WhatsApp Pay é como mandar um anexo. Na mesma aba que você manda um contato, uma foto, um arquivo, você manda dinheiro pelo WhatsApp Pay se você estiver cadastrado. Então, a desmonetização é quando muda a nossa percepção de valor sobre o preço de algo, tornando ele gratuito ou totalmente diferente. Então, o que a gente usava para... Aí você pode colocar nesse mesmo 6Ds, talvez do vinil ao Spotify, do VHS ao Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e assim por diante. Então, nesses 6Ds, a gente entende mudanças que aconteceram, mas a gente desenha mudanças que vão acontecer. O Waze foi vendido para o Google decidiu fazer do Waze um aplicativo gratuito, e você vê os investimentos do Google são muito loucos. Google Earth, que é quando não apenas o mapas, mas tinha uma parceria com a NASA para imagens de satélite. Google Street View, que não para de atualizar a imagem das ruas. E isso gera valor também. Então, olha o tipo de investimento que uma empresa como o Google faz, e eu acho que isso não é só para a questão comercial, mas é a nossa mentalidade de ter a tecnologia como nossa aliada nas mudanças de comportamento para o futuro. E o último D é a democratização. É quando um produto ou serviço conquistam diversas faixas etárias, classes sociais e regiões geográficas. Nos mapas, o que é o 6º D? É o Waze Carpool. É tanta gente que baixou o Waze que hoje, se eles quiserem, eles podem virar um Uber, eles podem virar um BlaBlaCar, eles podem virar o que quiserem, porque eles têm o usuário. Então, antigamente, as organizações criavam produtos e levavam ao mercado. Hoje, elas conquistam a audiência para depois decidir o produto, serviço, projeto, linguagem, conteúdo, correto? Ela consegue o direito de poder dialogar com as pessoas ou oferecer algo de valor para elas, para depois, então,
conseguir oferecer algo que tem valor, né? Exato. No sentido monetário, né? Ou seja, a atenção é o ativo mais caro do século XXI. Antigamente a gente pagava por produtos e serviços... A atenção é o ativo mais caro do século XXI. Exato. A gente pagava por produtos e serviços na era industrial com dinheiro, tempo, confiança. Hoje as moedas são diferentes. Além dessas, a gente tem dados, privacidade e comportamento. Quando um dispositivo dá uma pane e fala, deseja reportar o seu erro, esse problema num relatório para a Microsoft, você está compartilhando seu comportamento. E isso aperfeiçoa o que elas vão fazer. Hoje, Netflix não produz nenhuma obra autoral se não for antes interpretando o algoritmo. Né? Então eles veem o que as pessoas mais assistem, por quanto tempo. Antes de colocar grana numa produção. Exatamente. Eles primeiro entendem o comportamento e depois fabricam. Está acontecendo muito isso. Hoje, por exemplo, pessoas que vendem um infoproduto sem ter começado a gravar. Elas levantam a bandeira do tema, fazem o conteúdo, testam a demanda e pode ser que façam uma pré-venda. O Seth Godin, do marketing, ele fez um experimento com isso. No Brasil, o Thiago Matos fez isso também. Eles, depois de terem escrito livros e tudo mais, eles primeiro fizeram o crowdfunding por um livro que eles estavam pensando em lançar. Depois de várias pessoas levantarem recursos para isso, já podendo ser uma pré-venda, eles começaram a escrever e então mandaram para a gráfica e enviaram para todo mundo. E olhando na ótica digital desmaterializada no sexto desse, fica ainda mais fácil. É uma forma de você olhar para o futuro com as premissas do futuro, é um processo criativo de ideação. Exato. Você imaginar, você prever, né? Você até tem uma frase muito boa que o profeta ele não só prevê futuro, ele provoca futuro. É isso mesmo. E o que você pode dar de dica para um líder para fazer um exercício de ideação com a sua equipe? Vamos imaginar futuro. Vamos construir juntos. Porque é algo também coletivo, é algo que você ativa numa equipe, é algo que você constrói junto, é um valor. Hoje em dia, a criatividade não é mais delegada para um grupo. Vamos botar isso lá naquela empresa que a gente contrata de tecnologia, eles vão dar todo o futuro para a gente desenhado e a gente vai e implementa. Não é para empresa de comunicação. Eles vão desenhar a mídia para a gente vai divulgar e vai ter sucesso. Hoje é um ativo de toda a equipe. Todo mundo tem que ter esse DNA, né? Então, como que você trabalha a ideação, o discernimento de tendências dentro de uma equipe? Legal. Existe um termo chamado Cool Hunter, que é a pessoa que é o pesquisador de legais, digamos assim, né, ao pé da letra. É a pessoa que está sempre antenada no que está acontecendo. E existe bastante conteúdo bom sobre isso. Eu acredito muito na tríade: conteúdo, relacionamentos e prática. Sempre, de forma iterativa, repetitiva. Conteúdo, relacionamentos e prática. Conteúdo, relacionamentos e prática. Conteúdo, relacionamentos e prática. E isso vai nos desenvolvendo em habilidades. Então, eu trocaria o conceito de futuro por futuros, só por um exercício etimológico, por conta da pluralidade de possibilidades. A gente vai trazer isso para o seguinte ritmo. O mundo sempre teve mudanças, só que elas estão mais rápidas do que nunca. Então, aquele modelo, preparar, apontar, fogo, virou fogo, apontar, preparar, certo? Então, com um ritmo diferente, a gente vai precisar se mover de uma forma diferente também. Então, acredito que olhar para o futuro e se envolver com ele, né, por isso não só prever, mas provocar, vai nos ajudar nesse sentido de desenhar os próximos cenários. E eu diria que, eu costumo provocar, quando dou treinamento sobre isso, uma ideia não vale nada, a não ser que ela seja testada e validada. Então, a ideia é aquela coisa, a pessoa tinha medo de contar a ideia dela e alguém imitar. Só que hoje, se você tem uma ideia e pesquisa na internet, provavelmente alguém está fazendo algo parecido. Isso valida o Peter Diamandis na questão da abundância. Né? Então, uma vez eu vi um modelo que me estimulou muito nesse sentido, acho que eu até compartilhei com você um e-book que falava sobre ideação, ou seja, rodadas de ideias, criatividade, que é selecionar entre as melhores, e o terceiro, inovação. Qual é a diferença de cada um? Ideação, rodada beta. Brainstorming, Crazy Eights como um modelo muito legal para estimular ideias em equipe de maneira democrática e sem nenhum tipo de oposição ou opressão, né? E aí vem a criatividade, que é selecionar entre as melhores, e a inovação, o Silvio Meira tem um termo que é inovação é a criatividade emitindo notas fiscais.
Uau. Vamos além da questão comercial e pensar o seguinte. A inovação é quando aquela ideia tem valor, né? Ela gera valor econômico. Exatamente. A inovação é a criatividade validada pelo outro e não pelo autor. E a gente tem esse diálogo que a gente estava refletindo recentemente sobre uma tendência chamada usuário no centro, ou humanização, né? Como o cristão pode aplicar o usuário no centro? E eu acho que isso gera um conflito porque na nossa crença a gente tem Deus no centro, teocentrismo. Mas na jornada de valor, sem tirar a questão de Deus estar no centro, a gente tem as pessoas no centro. Por que, por exemplo, não usamos mais músicas tradicionais e inários na maioria das igrejas contemporâneas? Por que não temos mais bancos de madeira? Por que não obrigamos que as pessoas venham de terno e gravata e cortem o cabelo num padrão, as mulheres usem véu? Porque a dinâmica de interação com essas pessoas mudou. E também o nosso Deus que está no centro, ele valoriza pessoas. Exatamente. Eu não tiro Deus do centro para colocar pessoas no centro. Na verdade, eu valorizo pessoas porque Deus valoriza. Se Deus está no centro e eu ponho o usuário no centro, eu apresentei o usuário para Deus. E apresentou Deus para o usuário também. Exato, é isso aí. E você vê, por exemplo, o povo estava no monte, o povo estava com fome, o ensino de Jesus era o mais importante. Por que eles estavam no monte? Por causa do ensino de Jesus. O que era central no monte? Era o que Jesus estava compartilhando. Sim. Mas o time de Jesus e Jesus decidiu resolver um problema das pessoas. Sim. Que era, eles não podem ir embora, né, com fome. É perigoso ir embora com fome. Eles vão parar onde para comer? Como é que vai ser? Está ficando tarde. E eles, então, trazem esse problema para Jesus, se preocupando com as pessoas. E Jesus não disse assim, vocês estão muito preocupados com as coisas desse mundo, comer não é importante, o Deus de vocês é o estômago. Né? Ele vai dizer, olha, então vamos dar a eles o que comer. E aí um milagre acontece. O impossível toca a terra por meio da ação de Deus, porque os discípulos consideraram as necessidades das pessoas. Sim, exatamente. Então porque quando a gente começa a falar disso, tem gente que já começa a demonizar o processo de inovação, por exemplo, o mercado, enquanto nós podemos aprender. Né? Moisés não falou assim, ei, Jetro, eu subi no monte, eu tive uma experiência com Deus, ele falou comigo na sarça ardente, não venha com seus conselhos de gestão aqui falando para distribuir, para delegar a liderança, né? Ele aprende. Agora, vamos voltar um pouquinho? Está muito rápido aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Inovação é o que? A ideia emitindo nota fiscal. Inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. A criatividade emitindo notas fiscais. Não é a criatividade emitida, é o valor percebido. É o valor percebido. Então, vamos pensar aqui. A igreja não emite nota fiscal. Exato. Então, vamos para o beabá, né? Vamos entender todo mundo isso aqui. O que seria o valor percebido da inovação na igreja? Exato. O que seria isso, né? Mas porque aí que a discussão eu acho que pode ser bem interessante. Eu acho que aí tem uma decolagem, né? Qual é o verdadeiro valor para a igreja? A igreja ela tem conta bancária, ela faz gestão de recursos financeiros, mas não é essa a sua moeda. A moeda da igreja... Ela não existe para ter lucro. Exato, exatamente. Tem igreja que tem conta bancária cheia, mas não tem relevância. Exato. E Jesus falou que grande é a colheita e poucos são os trabalhadores. Ou seja, o tamanho da expressão dos nossos projetos sempre serão maiores do que a quantidade de voluntários e de recursos. Se você tiver mais voluntários e recursos do que o tamanho de seus projetos, a irrelevância já se instalou, né? Então isso é desde o envio lá, né? Meu Deus. Então é interessante a gente pensar que qual é realmente a proposta de valor para a igreja, né? Nossa missão está além daqui. Vidas transformadas, os testemunhos, vidas salvas, batismo, pessoas chegando e conversões na fé também, os cartões de decisão, digamos assim. E uma outra mais pessoas engajadas servindo, evangelizando, vivendo o seu propósito pessoas de vida. Enviadas, né? Não pessoas sentadas, mas pessoas enviadas, pessoas alimentadas de alguma forma também. Cidades influenciadas, transformadas. Exatamente. E a gente pensar também no seguinte, né? A gente tem a questão da confiança. Eu acho que uma moeda, digamos assim, da igreja é a confiança. A confiança é muito importante. Então, por exemplo, hoje, falando de inovação e perigos agora também, porque a internet ela não foi feita
considerando que pessoas de má índole iriam atuar nela. Isso é um grande problema, né? Então, assim como você tem pessoas usando rede social para o mal, internet para o mal, vídeo para o mal e etc., você vai ter gente usando inteligência artificial para o mal, machine learning para o mal. Por exemplo, esses deepfakes, em que as pessoas mudam o rosto de alguém para tentar constrangê-la, incriminá-la. Foi feito um teste recentemente. Uma empresa estava captando valor, arrecadação, investidores, e o CEO dela, que fazia vídeos, era falso, era uma inteligência artificial. E as pessoas não percebiam. Olha que coisa, uma loja de games na Inglaterra pegou aqueles termos de privacidade, e claro, não são cristãos, um exemplo aqui secular, e as pessoas não leem aqueles termos. Se fôssemos ler todos os termos de privacidade durante um ano para tudo que a gente usa, levaria 2 meses só lendo esses termos. Isso é um grande problema, uma grande polêmica. O que eles fizeram? Olha o inimigo atuando. Eles pegaram um contrato de privacidade e colocaram que a pessoa, ao assinar aquela caixinha, estava vendendo a alma dela para a empresa. E milhares de pessoas clicaram na caixinha e nem perceberam. Acessaram o site, criaram conta, compraram. E depois eles falaram, fizemos uma brincadeira de péssimo gosto, fazendo isso, as pessoas não estavam conscientes daquilo. Então, a internet pode ser usada para o mal e suas soluções também. Então, não é sobre algo ser bom ou ruim. Como vamos redimir e usar a favor do reino? E a moeda da igreja é a confiança, ou seja, a igreja tem o tempo certo para entrar em certas tecnologias. Por exemplo, hoje a igreja poderia entrar em criptomoedas? Provavelmente não, porque é extremamente intangível ainda a questão regulatória, se é que se pode regular. Então não é em tudo que ela vai entrando e se envolvendo. Tem uma curva de credibilidade, responsabilidade social, princípios e valores que não se negociam para conseguir atuar e colocar isso em favor da sua missão central. Você tocou no ponto da redenção, né? Então nós podemos... O que é a redenção? Foi Deus que criou, o diabo se aproveitou e nós pegamos de volta. Então nós assumimos esse lugar. O mundo foi criado por Deus, mas não é tudo que acontece no mundo que agrada a Deus. Os homens foram criados por Deus, mas tem muitos homens que estão fazendo coisas terríveis que Deus não os criou para isso. Então, quando nós resgatamos algo, nós estamos dando a propriedade, trazendo isso de volta para o seu propósito. Então, vamos pensar, a tecnologia, a capacidade de inovar veio de Deus, a inteligência foi Deus que deu, e nós devemos, a missão da igreja, então, é trazer de volta para o uso do propósito central que é de Deus. Exato. Tanto a igreja utilizar ferramentas, quanto ela influenciar como as pessoas utilizam ferramentas. Nem toda ferramenta de inovação e tecnologia vai ser usada diretamente, mas ela pode discipular nos 7 montes para que as pessoas empreguem isso para a glória de Deus. E veja a importância de um líder nesse tempo. Um líder que dialoga, influencia, com base, né, na verdade, no propósito correto, ele influencia as pessoas a utilizarem isso sem serem utilizadas por isso. Né? Exato. Ter isso sem que isso as tenham e elas então usarem isso para o bem, usarem isso para servir, usarem isso para também um bom benefício para elas mesmas. Os meios justificando os fins, né? Todo esse perigo, e como a gente vê que nessa era digital, né, depois do 3.0 para o 4.0, a gente saiu da era industrial e entrou na era digital. E está vindo aí a era pós-digital. Né? Como o debate não é tecnológico, o debate ele é ético, o debate é comportamental, é humano, é sustentável. Né? Hoje o assunto verde, meio ambiente, está cada vez maior, a questão do ESG, né? O Environment Social Governance, a governança socioambiental. Né? E, por exemplo, como uma igreja descarta o seu lixo, hoje pode virar polêmica rapidamente. Rapidamente. Falar de futuro e de tendências, a gente tem que falar de economia criativa, a gente tem que falar de sustentabilidade. Exato. Também. É gente, é meio ambiente, é produção de valor e riqueza, é em favor do desfavorecido, é conseguir ser compreendido. Um exemplo. Estava perto de uma pessoa que eu não conhecia e alguém que eu conhecia falou uma frase que eu nunca disse. Ela falou assim, como o Felipe fala, se você não está na internet, você não existe. Nunca disse isso. E a pessoa que estava ali que eu não conhecia não tem rede social. Ela falou, então eu não existo. Eu já falei, puxa, em 5 segundos eu ganhei a antipatia de alguém por algo que eu não disse.
Agora pensa, né? O nosso diálogo, a nossa mensagem na rede social, na internet, nas mídias sociais, com essa velocidade de cancelamento, polarização, perseguição, né? A gente sabia que haveria perseguição nos últimos dias, mas talvez não online. Como a gente é sábio e sensato em meio a isso para conseguir agregar e acolher sem incitar ódio, polarização, rivalidades, enfim. Eu acho que essa é uma seara que mostra que a era é digital, mas o debate não é produção de tecnologia. É ética, é governo, é empreendedorismo, é liderança, valores, redenção, como você bem colocou. O nosso negócio não é tecnologia. Exato. A tecnologia ela é ferramenta, né? Ela é ferramenta, ela é meio. Então, o papo é cada vez menos técnico. Embora a gente vai precisar. O que a gente precisava de engenheiros no século XX, na industrial, a gente vai precisar de programadores agora, né? Mas, claro, transcende isso. A gente vai usá-la para ganhar pessoas para Jesus, para aconselhá-las, para discipulá-las, para plantar igreja em outros lugares, para influenciar comportamentos das pessoas nas cidades, na sociedade. E, Felipe, o que você poderia indicar? Você indicou alguns, né? Agora, assim, olha, você precisa ler isso, você precisa assistir isso, você precisa conhecer isso. Que dicas que você daria aí de conteúdo para a galera? Bacana. Eu costumo chamar isso de curadoria, né? Ou de conteúdo de transferência. Eu preparei, já passando por ambientes e vendo que vale a pena poder ajudar um pouco além da experiência de estar ouvindo ou assistindo. Eu preparei um link encurtado, né, naquela plataforma Linktree, a Linktree/megatendências, sem acento. Eu preparei ali conteúdos como documentários... No seu perfil. Linktree, né? O Linktree ele tem um jeito diferente de digitar mas o ali. Linktree está linkado no seu perfil? Ele está no meu Instagram, mas se você digitar Linktree/megatendências no navegador, você vai achar diretamente. E ali eu coloquei o que eu vou citar, alguns documentários, filmes, livros, que eu acredito que vão consolidando a nossa impressão. Eu passei por essa jornada de atualização de 4 anos para cá, quando pastoreava num regime integral, digamos assim, né? E então migrei para continuar pastoreando com um coração integral, mas com uma remuneração bivocacionada, digamos assim. E eu entendi que não daria para pastorear e trabalhar de forma linear industrial. 9 a 6, segunda a sexta, trabalha 12 meses para tirar férias por 1, né? Eu sabia que teria que vir algo diferente. E eu vejo que Deus, como grande artesão, construiu algo personalizado para a minha trajetória, da minha esposa e da nossa filha que está chegando, né? Então, por exemplo, hoje, até um pouco diferente de falar, mas no modelo de trabalho que eu tenho, se eu trabalhar de 6 a 8 dias por mês, eu já consigo cobrir nosso orçamento básico. O restante disso é transbordo, novos projetos, coisas que não vão remunerar a priori. Olha que legal, você poder trabalhar em atividades que não vão remunerar agora, mas é prazeroso. Escrever um livro, é você produzir um roteiro, um enredo, um documentário, um curta-metragem, um projeto social. Eu acho que a era industrial e essa cultura do cartão de ponto nos fez nos envolvermos somente com o que tem resultado, às vezes, financeiro e rápido, né? E aí eu queria indicar, primeiramente, um documentário brasileiro chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. Esse documentário mostra a quebra da linearidade e do mundo industrial em que estamos vivendo. Não por ingratidão, mas porque os vetores e toda a questão de carreira, estudo e interação muda. Então, em 1 hora, eu acredito que quem assistir vai agradecer e vai ter aí um banho de atualização sobre como os tempos mudam e como esse assunto do industrial para o digital ou pós-industrial é mais sério do que a gente imagina. Não é só sobre profissão, carreira, grana, é sobre vida. É algo integral e merece a nossa atenção. Show. E uma palavra assim para o líder de hoje. Fala assim ao coração dele, um estímulo, um conselho direto. Ótimo. Bom, o pastor Carlito lançou também, né, uma obra Liderança que Prevalece, e a gente vem refletindo sobre um adágio medieval em latim que os romanos falavam. Os tempos mudam e nós mudamos com eles, né? E eu percebo que a gente precisa mudar uma palavra aí. Os tempos mudam e nós precisamos mudá-los. Então nós não podemos deixar que os tempos nos mudem. Nós precisamos mudar os tempos. Então eu acredito que essa palavra sobre
ter uma teoria sobre o futuro. O Irving McManus diz isso, né? Tenha uma teoria sobre o futuro. Efésios 5,16 diz que nós precisamos viver remindo os tempos, porque os dias são maus. Né? Uhum. Essa questão remindo está no grego exagorazo, que significa redimir, resgatar. Ou seja, não é só aproveitar o tempo, não é gestão de tempo apenas. É remir o tempo. E não é só o tempo cronológico, são as estações, as eras, tudo que está acontecendo. É muito profundo o que Paulo quis nos dizer. Quando ele escolheu exagorazo como termo para isso, ele podia usar remindo Cronos, qualquer outra coisa. Não, ele trouxe algo profundo, né, de realmente uma redenção, como Cristo fez na cruz. A gente, com essa autoridade, resgatarmos o tempo também. Então, isso tem a ver com vencer a velocidade das coisas, vencer a degradação, a depravação e a decadência da sociedade, né? Então, eu acredito que essa é a nossa missão onde estivermos. A gente vai precisar de pessoas integrais no ministério, pessoas bivocacionadas com coração integral e pessoas nos 7 montes. Eu acho que a gente precisa olhar quem serão os missionários médicos, cientistas, juristas, que terão galerias de arte, de teatro, que estarão emplacando Netflix, Hollywood, etc. Porque se a gente só comunicar a partir do monte da religião, é um começo. O monte da família, onde a igreja está, é um começo. O monte da educação em que a gente interage é importante, mas a gente precisa transbordar para a economia, artes, ciência, tudo aquilo que vai desenhando a rotina da sociedade. Não para a gente governar e ditar a narrativa, mas para que a gente influencie. As pessoas vão continuar tendo opção com a liberdade delas, desde o Éden, né? Mas a gente vai precisar representar bem essa mensagem do reino nos últimos dias, e eu acredito que isso é liderar tempos melhores, tempos exponenciais, porque as oportunidades hoje são exponenciais. É realmente um paradigma de abundância. Que show! E é interessante também, quando você estava falando, eu queria trazer esse assunto lá do começo de volta, né? Eu queria, na verdade, reforçar isso, né? Você falou da redenção dos tempos, falou da influência das áreas da sociedade, redenção disso também. E você falou sobre uma atitude prática do futuro que tem uma tendência de a igreja contar com pessoas bivocacionadas com coração integral, que é o que você vive hoje e que tem sido possível, por exemplo, que a gente tenha uma influência, uma presença muito forte hoje numa grande cidade. E isso é uma pergunta que sempre me vem. Eu acredito que todo ministério relevante gera novos vocacionados. Sim. Pessoas que perguntam, eu quero viver para isso, como é que eu faço? Como é que eu vivo o meu chamado pastoral, meu chamado de plantador de igreja, meu chamado para servir na igreja com o coração integral? Então você que está aí ouvindo a gente, né, guarde isso. O futuro, ele vai ter muitas pessoas que será como Paulo foi no passado, né, que construía tendas, mas que servia integralmente. Tinha um coração, servia com coração integral. Então, quando você pensar no seu chamado pastoral, não pense no olerite, não pense numa oportunidade, num plano de carreira numa igreja, não pense em terminar o seminário, ser ordenado pastor, ser contratado e entrar na folha da igreja e construir a sua vida, né, nesse caminho de uma carreira ministerial comum. Mas entenda que Deus pode te dar uma fonte de renda criativa, uma fonte de renda inovadora, uma forma de trabalho que você terá disponibilidade para, então, servir integralmente. E as portas das nações vão se abrir, conteúdos muito relevantes serão criados, ambientes da sociedade serão conquistados e você estará pastoreando a igreja, você estará servindo pessoas, você estará, então, abençoando muitas pessoas. Me chamou muita atenção, porque é um assunto que a galera pergunta, a galera quer saber, a galera fica pensando qual que é o modelo, né, desse chamado hoje para o futuro. Vencer a tentação de hypar, né? Eu acho que as pessoas estão hoje validando a autenticidade, êxito e verdade baseado no número de seguidores. Isso não é verdade. Isso, na verdade, é um grande perigo, né? Eu acho que a gente pode modelar exemplos, mas a gente precisa ser fiel a Deus e ao design que Ele fez em nós.
E é você conhecer o seu chamado, seu dom de governo, seu perfil comportamental, sua linguagem de amor, seu tipo de temperamento, também sua forma de predominância cerebral, né? Então, tem várias coisas aí que ajudam no autoconhecimento e no conhecimento do alto, né? Acho que as duas coisas têm que estar em sinergia. E eu vejo que hoje a gente precisa formar esses missionários 4.0. São pessoas que... Eu vi isso muito em missões. O modelo de pessoas que dependem de arrecadações. E a gente tem dois braços aí. A captação de recursos, mas também a geração de recursos. A gente não pode viver de um de dois. Só na captação eu posso me tornar lento. Só na geração eu posso me tornar independente. Então eu preciso tanto do que vem do céu quanto o que Deus multiplica aqui na terra. Deuteronômio 8:18 diz isso, que Deus nos deu poder para produzir riqueza. Isso é bíblico. Então eu vejo que hoje, mais do que nunca, a gente tem essa oportunidade de quebrar a linearidade. Antes a gente enviava quem de repente era aposentado e aí tinha uma remuneração, quem era de uma família muito rica e vivia ali de renda de aluguéis, royalties. Só que a linearidade foi quebrada. Na economia digital, é possível que alguém faça, por exemplo, um lançamento e em uma semana faça 100 mil reais ou mais e ali consiga dedicar os seus outros dias para se deslocar, e no outro mês ela vai fazer outro. Ela pode ter um aplicativo que ela levou 5 anos para fazer a curva, aprender, aperfeiçoar e democratizar, mas agora ela tem royalties daquele aplicativo. Então, a economia, tendo sua linearidade quebrada, muda o nosso jeito de envio também. Então, onde eu posso, eu tento influenciar esse missionário 4.0. Isso é uma forma de redenção também. Né? Redenção também. Ou seja, a pessoa ela tem um coração integral, ela tem uma profissão digital ou remota e ela pode estar participando integralmente do que está acontecendo. Não é mais a CLT que vai editar isso. Numa economia digital isso é totalmente diferente e o empreendedorismo acaba se tornando um tecido, um vetor para a gente poder desenhar esse formato. Então a gente vai da captação de recurso também para geração e a gente quebra a linearidade. A gente não vai esperar alguém se aposentar para enviar para uma cidade. Pode ser que ela já esteja desenhando um formato de remuneração que vai servi-la para a glória de Deus. E eu acho que isso não existia antes. É inédito para os nossos tempos. Sensacional. Eu curti demais esse papo. Espero que a gente tenha mais conversas aqui nesse ambiente ou ministrando a igreja e para líderes. Sempre sou muito enriquecido com essa conversa com vocês. Sai sempre com uma lista, né? O que eu posso estudar mais, aprender mais, me aprofundar mais. E obrigado por ser esse profeta, esse provocador de futuro no ambiente da igreja e fora dela. Eu que agradeço. É uma satisfação enorme ter seu investimento, referência, amizade, inspiração, poder participar numa obra como Criative-se, né? E juntos entendemos que isso não acaba aqui, ao contrário. Acaba de começar ciclos, estações, oportunidades exponenciais nesse mundo VUCA, né? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu acho que a gente pode fazer como Paulo, né? Em meio à volatilidade, a gente se fazer vulnerável. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu me faço de tudo para com todos. Eu não escandalizo o fraco. Quem é forte não escandaliza o fraco. Na incerteza, a gente sabe lidar com tudo. Altos e baixos, abundância e falta, tudo posso naquele que me fortalece, né? Na complexidade, a gente sabe ser relevante ao invés de ser relativo, né? E, por exemplo, Paulo ele trouxe novos paradigmas de casamento para pessoas que eram da poligamia, mas ele diz, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele gera isso na próxima geração, uma mudança. Ou seja, a gente não pode ter desconexão geracional. Pessoas tinham escravos, ele fala, trate o seu servo como irmão, sirva ao seu Senhor como a Deus, trabalhe para a glória de Deus. E isso quebra a escravidão de uma geração para outra. E quando a gente fala da ambiguidade, é ser relevante mais do que ser relativo, né? Você vê que Paulo, ele circuncidou Timóteo, mas não Tito, porque ele não quis negociar o que estava em questão. Para Timóteo era uma integração cultural, para Tito estava em jogo a suficiência de Cristo. Então, parte da minha gratidão, e eu acredito que essa resposta é criativa, é a gente saber ser biblicamente como Paulo, num mundo vulnerável, volátil, né? Incerto, complexo e ambíguo, e a criatividade torna tudo tão melhor, com soluções épicas, inéditas, que viabilizam vida.
É a mão fechada e a mão aberta, né? Isso! Os fundamentos nós não abrimos mão deles, mas a forma, a linguagem, contextos e culturas, muitas vezes há muitos diálogos. É isso aí. Então, e a igreja, Deus não foi pego de surpresa com nada do que está acontecendo no mundo. Então, ele tem um chamado nesse tempo de protagonismo. Isso mesmo. Então, criative-se. Valeu, galera!